O Sebrae é uma instituição com diversas funções, que capacita os pequenos empresários do Estado para que os empreendimentos se tornem mais competitivos e lucrativos. Para fazer um balanço das ações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no ano de 2014, vamos conversar agora ao vivo com o diretor superintendente da instituição no Estado, José Guilherme Ribeiro. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. 2014 não foi só ano de eleições e de Copa do Mundo. Nessa área das micro e pequenas empresas, como foi o ano que se finda? Esse foi um ano muito difícil operacionalmente. Esses eventos, sem dúvida, quebram a rotina empresarial com algumas dificuldades, mas também foi fonte de oportunidades. Mostra que o Estado do Mato Grosso efetivamente está preparado, principalmente para grandes eventos. Eu acho que, em especial, a capital pode se tornar o grande centro de desenvolvimento de eventos a nível nacional e internacional. Nós tivemos uma resposta muito boa, independente dos obstáculos, das dificuldades de infraestrutura, nós fomos, a população de Cuiabá e Mato Grossense deu uma resposta positiva a todos os turistas, e independente disso, os grandes eventos aconteceram e nós acreditamos que isso não é só uma fonte de desenvolvimento intelectual, cultural, mas principalmente econômica. Nós temos agora um parque hoteleiro muito grande e esse parque hoteleiro tem que ser utilizado e ocupado preferencialmente a nível de 100%. Para isso, só os grandes eventos que nós temos que trazer para cá. Fora os grandes eventos, vocês também do Sebrae sempre trabalharam com a metodologia dos APLs, que é os Arranjos Produtivos Locais. Vou lembrar de duas situações aqui. Chapada dos Guimarães, que tem aquele festival gourmet, e agora, mais recentemente, o Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, lançou também o Arranjo Produtivo Local do Mato Grosso Criativo na área da cultura para os municípios aqui da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Trabalhar também nessa parte também da microeconomia, da economia criativa, também é uma alternativa de empreendimento, de sobrevivência? Sem dúvida. Nos momentos mais difíceis, por exemplo, da Comunidade Econômica Europeia, a economia criativa foi uma grande saída, uma grande solução. O Brasil hoje passa uma situação extremamente semelhante a essa que a Comunidade Econômica Europeia está passando, e nós temos a convicção de que, através da economia criativa, ou seja, da parte cultural, dos startups, enfim, nós podemos fazer bons trabalhos. Independente disso, temos que criar eventos que deem uma nova dinâmica. Por exemplo, os festivais gastronômicos criam-se uma nova dinâmica, não só para a culinária, que faz parte de uma cultura local, mas também para os estabelecimentos, para os hotéis, para os restaurantes, enfim, cria uma dinâmica e motiva o público a consumir e consumir bem, já que há uma preparação, uma qualificação também de todas essas instituições, de todas essas empresas, para que venha servir bem a população. Nos próximos dias, o governo federal deve lançar medidas econômicas. Há projeções para um 2015 com dificuldades na área econômica. Qual que é a projeção do Sebrae, principalmente para as micro e pequenas empresas? Nós temos que esperar que essas decisões se concretizem, mas sem dúvida alguma a sinalização é de que nós vamos ter um ano, sem dúvida alguma, difícil, e que as micro e pequenas empresas vão ter que usar muita criatividade, estarem extremamente ligadas ao mercado, e uma característica que é própria das micro e pequenas empresas, e por isso que elas sobrevivem, que é da flexibilidade, ou seja, uma velocidade rápida de se adequar às novas situações. Mas existem algumas coisas que, numa situação de dificuldade, como essa que nós estamos vivendo, é fundamental, é um momento de organização interna, ou seja, o que eu digo organização interna? As empresas, isso de qualquer porte, devem se preocupar muito com os custos, por exemplo, custo de energia. Há uma previsão de aumento de 30% do custo de energia. Ora, e se nós tivermos, e nós temos aqui no Mato Grosso um nível de insolação muito grande, temos que pensar em energia alternativa, principalmente energia solar. Células fotovoltaicas já estão sendo usadas no mundo inteiro e nós ainda estamos desprezando ou não estamos dando a atenção devida. Existem leis hoje que já fazem a lei da compensação, ou seja, você pode muito bem produzir a energia, isso vale até para o consumo doméstico. Pode-se produzir os prédios, as instituições públicas podem produzir a energia própria através de células fotovoltaicas e fazer uma compensação com a concessionária de energia. Outra alternativa de mercado é a aplicação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Vocês passaram aqui em Mato Grosso nos últimos anos
num trabalho aí de convencimento, de sensibilização, para que essa lei fosse municipalizada, ou seja, os vereadores criassem nos 141 municípios leis municipais e as prefeituras as aplicassem. Como que está esse trabalho atualmente? O que precisa ser feito ainda em Mato Grosso? Bom, hoje, fruto de um trabalho, de uma conscientização muito grande, prefeitos, vereadores, ou seja, a municipalidade já está consciente e colocando em prática a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Nós temos que começar a verificar que a Constituição foi feita para ser cumprida. Isso é uma lei para ser cumprida. Aí fica uma solicitação aos novos governantes do Estado, agora que vão assumir no próximo ano, que coloque a Lei Geral da Microempresa também nas compras governamentais que são realizadas pelo governo do Estado. Não só o governo, mas em todas as esferas, não só o judiciário, o executivo e o legislativo. Nós temos a convicção de que se nós dermos preferência às empresas mato-grossenses, aquelas que aqui produzem, certamente nós vamos criar uma dinâmica na economia local e, sem dúvida alguma, as estatísticas mostram que os maiores consumidores, os maiores compradores são efetivamente os governos, tanto municipais quanto estaduais. Os governos municipais já estão fazendo a sua tarefa de casa. Em alguns mais, outros menos, mas já estão conscientizados e já estão cumprindo a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Mato Grosso tem uma área rural extensa, só na área da agricultura familiar, são cerca de 150 mil pessoas atuando e tem uma lei federal que obriga, diz que 30% da merenda escolar, ou seja, que as escolas têm que comprar os seus alimentos, 30% da agricultura familiar. Mas há uma dificuldade aqui em Mato Grosso porque nem toda a produção da agricultura familiar ainda está formalizada, porque precisa de CNPJ, a pessoa precisa emitir recibo, no caso, para a escola, para a prefeitura. O SEBRAE pode atuar nessa área em nível de consultoria ou caberia a outro órgão, tipo o Senar, por exemplo? O SEBRAE tem várias atividades, nós atendemos a agricultura também, mas o foco, evidentemente, do SEBRAE é a indústria, comércio e a prestação de serviço. Mas em parceria, nós trabalhamos em parceria não só com o Senar, com o SENAC, com o SENAI e as prefeituras municipais também. Então, nós temos orientado que as próprias secretarias de agricultura dos municípios, elas façam esse trabalho, porque elas estão muito próximas dos pequenos produtores rurais. E, sem dúvida alguma, é fundamental isso. E isso é base do desenvolvimento local e sustentável. Lembre-se sempre que é exatamente essa função de que ela vai, na verdade, evitar a migração para os grandes centros, vai fazer com que os filhos dos proprietários rurais, os pequenos proprietários, fiquem nos municípios e fazendo com que a riqueza fique local também. Isso é importante. Os municípios, eles têm que se preocupar que o dinheiro permaneça no seu próprio território ou na região. E isso eu tenho a convicção que já começou em Mato Grosso e o trabalho de desburocratização também tem que ser feito. E aí a desburocratização tem que ser no âmbito estadual, para que a gente venha a incentivar a iniciativa privada. E nós temos que saber o seguinte, um Estado só é forte quando tem uma iniciativa privada forte. E nós temos a convicção de que o próximo governo tem essa consciência dessa importância, já internalizou essa missão dele e que nós vamos ter o governo do Estado como um grande parceiro da iniciativa privada. Obrigado pela sua presença, Feliz Natal e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Feliz Natal a todos.